guiadas por você ou pela expectativa de agradar alguém ou de ser aceito? Nessas próximas 5 lives que nós faremos, vamos estar juntos. Espero que você compartilhe com outras pessoas, compartilhe nossos conteúdos, compartilhe os nossos livros, porque esse ano nós estamos numa jornada de transformação. Essas 5 lives, o tema é: você é quem você é ou quem as pessoas esperam que você seja? Seja bem-vindo, Pastor Jean. Compartilhe essa live com mais pessoas. Seja bem-vinda, Silvia. Então aqui a gente já tem o Espírito Santo, Pernambuco. Tem um aqui que eu não... Coloca o nome aqui da onde é, irmã. Keisla Nedias. Compartilha essa live. O conteúdo hoje, ele é transformador. É o primeiro dia. Vou apresentar aqui para vocês meu primeiro livro, Livres na Vinda do Senhor. Reforma do Espírito é o 4º livro. Destronando o Bezerro de Ouro é o 5º livro. Vasculhando as profundezas do seu coração é o 2º livro. E o devocional está sendo impresso mais na gráfica, e o Paternidade também. Eu não tenho nem os meus aqui, recebi alguns pedidos aí, acabaram os livros e eu enviei até o meu, que eu já tinha lido. Está todo marcado, mas a pessoa quis mesmo assim. Então, está vendendo. Se você não comprou ainda, você está perdendo. E esses livros, inclusive, vão te ajudar a entender com maior profundidade os temas dessa live. Hoje, o dia 1, estou esperando aí você compartilhar com seus amigos. O tema é a queda das identidades contaminadas. Tá? A estrutura que te moldou não é a que Deus desenhou. Quero que você responda aí para si mesmo. As decisões que você vem tomando, os posicionamentos que você vem tomando na sua vida, eles são exatamente aquilo que você enxerga ou eles são moldados pela expectativa que você tem de ser aceito pelas pessoas? Outra pergunta que eu quero te fazer: você toma decisões fundamentadas em convicção e certeza ou medo e insegurança? Faça essas perguntas. Se você não tem essas respostas, mais um motivo para você continuar assistindo hoje e se preparar para assistir todos os dias ao meio-dia. Isso vai ser muito importante para você, se você quer dar uma virada na sua vida. Uma das coisas que mais acontece com as pessoas é o mecanismo de defesa da mente que cria narrativas para que a pessoa continue se escondendo da verdade. Vou dar um exemplo. Quando você pergunta para a pessoa qual foi a motivação de você tomar essa decisão, ela vai te responder algo e ela vai justificar aquele algo. E quanto mais justificativa eu tenho para aquilo que eu decido, mais eu demonstro a incerteza da minha decisão. Vou usar um exemplo aqui com você, tá? Você vai começar um negócio e eu te pergunto: qual é a sua motivação para começar esse negócio? É porque você gosta de fazer isso, você acredita nisso que você está fazendo, ou porque você quer ganhar mais dinheiro e você acredita que é um meio de alcançar mais recursos? Então, se você responder rapidamente, provavelmente, tá? Você vai estar respondendo aquela narrativa que você criou para se proteger daquilo que você não quer ver. Então, quem estiver assistindo aqui, eu peço que você comente aqui se está fazendo sentido esse conteúdo para você. Você já fez esse tipo de pergunta? O que você tem feito é fundamentado em que tipo de sentimento? Culpa? Medo? Vergonha? Faça uma pergunta agora para você mesmo.
Você tem vergonha da forma como as pessoas te veem? Você se sente diminuído quando você está num ambiente onde você ali não é a pessoa que tem mais dinheiro ou a pessoa que tem mais conhecimento? Você se sente inibido? Se você responder sim, a sua identidade não é fundamentada em quem você é. A sua identidade é fundamentada naquilo que você faz ou naquilo que você tem. Fiz até um gráfico aqui, né? Seja bem-vindo, Thalisson de Rio Verde, pastor Felipe de Camaragibe. Então vamos de novo, porque isso aqui é para ficar... Eu quero já no primeiro dia já gerar um impacto na sua mente, para que amanhã você já acorde querendo assistir e querendo dar continuidade. Seja bem-vindo, Eunice de Camaragibe. Então, faça essa pergunta novamente. Quando você está num ambiente, e nesse ambiente tem pessoas que têm mais dinheiro que você, têm mais conhecimento que você e têm mais posição social que você. Você se sente confortável com aquilo que você tem e se sente confortável por fazer parte desse grupo, ou você se sente desconfortável, inibido e rebaixado? Pensa. De acordo com a sua resposta, se ela for sincera, e você pode ser sincero consigo mesmo, se você não quiser escrever aqui, vai escrevendo, se você quiser já colocar aqui nos comentários as respostas, você pode colocar, porque a gente vai interagir. Se você se sente inibido, tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim significa que a sua convicção de quem você ela é fundamentada pelo lado exterior, ou seja, aquilo que você faz ou aquilo que você tem. Então, se você está num ambiente onde você não domina, ou seja, onde você não é ali o quem tem mais, a sua identidade, o seu formato de comportamento, ele é baseado sempre no quanto dinheiro você tem ou no que você faz e o que aquilo representa para as pessoas. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você chega num ambiente, quem é pastor, por exemplo, se você chega num ambiente que todo mundo ali é pastor, você se sente à vontade. O Paul é o Paulo, na verdade, né? Be welcome, Paul, from Indonésia. É o irmão da Indonésia. Hoje completou 1 ano que eles estiveram aqui em casa. A irmã Eliane, de Timbó. Inclusive, também os indonésios foram lá na casa dela. Seja bem-vinda, irmã. Então, se você se posiciona de forma insegura nesse ambiente onde você tem aí... eu estava falando dos pastores. Então, você está num ambiente pastoral, todo mundo ali é pastor de igreja, as igrejas mais ou menos do mesmo tamanho, a gente trabalha junto, se conhece, então você se sente confortável e ali está tudo bem. Mas você, quando vai para um ambiente onde a ideia ou estereotipo de pastor é rejeitado, por exemplo, em várias situações, eu estou em ambientes onde as pessoas não gostam de crente, cristão, evangélico, ou não gostam de pastor. E aí, de repente, você se vê ali, conversando, comentando determinadas coisas, interagindo, e, de certa forma, eu confesso que em alguns momentos é sim desconfortável. Mas a minha identidade, ela não é fundamentada na minha função. E ela não é fundamentada no que eu tenho. Então, o desconforto, ele sempre vai te revelar algo que você precisa refletir sobre. Se você tem se sentido inibido em ambientes onde há pessoas que têm mais dinheiro do que você, ou que elas fazem algo que socialmente, se a gente for olhar para a questão do status social, elas estão numa posição maior do que a sua, e isso te gera constrangimento, sentimento de inferioridade, então é isso que a gente quer destronar, né, desmascarar nesses 5 dias para que você tome um posicionamento de mudança, para que você restaure sua identidade, tá bom? Então, muitas pessoas foram construídas em torno de expectativas, rejeição e manipulação.
uma estrutura contaminada de identidade. Então, você nasceu num lugar, a partir do seu pai e da sua mãe, numa cidade, e se você que está assistindo aqui, você como eu acredita em Deus, que Deus é soberano, que Deus não erra, aprove a Deus permitir que você nascesse naquele contexto. E daquele momento que você nasceu, você passou por diversas experiências, positivas e negativas. Algumas traumáticas, algumas que te trazem boas memórias. E a sua personalidade, ela foi sendo construída. Só que a nossa personalidade, ela tem deformidades e lacunas devido à queda do homem, ao pecado. Então ela precisa ser restaurada. E aonde ela é restaurada? Ela é restaurada na palavra. Ela é restaurada em Jesus Cristo. De repente você está assistindo, você diz assim, pastor, eu respeito, né, a sua opinião, mas eu não acredito em Jesus. Jesus é a verdade absoluta e é a única ideia, vou colocar assim, tá? Porque ele é uma pessoa, mas é a única ideia que ela se prova. Ela não precisa ser provada. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, que é a manifestação de Deus, que revela Jesus a nós, ele é quem convence, ele é que se prova. Então eu não preciso provar Deus para ninguém. E por que eu afirmo que ele é a verdade? Porque ele é o único capaz de restaurar sua identidade de filho. Porque 99,99999 100% das nossas deformidades, que incluem medo, culpa e vergonha, estão expressas do nosso caráter por causa da queda. Foi quando o homem caiu que ele sentiu medo, que ele sentiu culpa e que ele sentiu vergonha. Deus perguntou para Adão onde está, e ele sentiu medo, ele sentiu culpa, ele sentiu vergonha. E esses três pilares são os causadores da deformação do caráter do homem. Então vamos ver se faz sentido. Mesmo você que está assistindo não é cristão. Vê se faz sentido. Quando você toma uma decisão e no meio que você vive as pessoas discordam de você, criticam, te ridicularizam, esse comportamento das pessoas influencia, faz você repensar suas decisões, suas convicções? De repente você diz assim, não, eu não me importo com o que os outros pensam, mas a sua decisão foi fundamentada numa certeza ou numa incerteza sobre quem é você. Por exemplo, talvez você se veste e tem objetivos de vida muito mais relacionados a quem você quer ser para as pessoas do que o que você quer viver. Vou dar um exemplo disso. De repente, tem pessoas que elas têm um perfil um pouco mais simplificado, vamos dizer assim. Ela não se importa muito com determinados tipos de questões, como, por exemplo, a forma que ela se arruma, a forma que ela se veste, a forma como o bairro que ela mora. Ela não liga muito para essas coisas, ela liga para outras coisas. Mas, de repente, ela se vê usando roupas que ela não gosta, fazendo coisas que ela não gosta, morando num lugar que ela não gosta, pagando um valor que ela não queria pagar, porque, de certa forma, ela quer ser aceita por um determinado grupo de pessoas. Quem que está assistindo aqui que concorda, coloca, eu concordo. Ou coloca aqui, eu já passei por isso. Eu também acho. Não, não concordo. Vamos participando aqui para a gente interagindo. Então, qual que é o objetivo de hoje no meu coração trazer essas 5 lives para você? Porque eu acredito que é necessário que uma estrutura falsa caia para que você conheça verdadeiramente quem você é. Quem aqui nunca tomou uma decisão com medo de ser rejeitado? Ou deixou de tomar a decisão porque tem medo de como as pessoas vão enxergar? Vou dar um exemplo aqui. Se tem alguém que está assistindo aqui e já faliu ou já perdeu dinheiro e ficou numa condição inferior à que estava,
Coloca aqui, eu já passei por isso, já passei por quebra financeira, já passei por falência. Então deixa eu te perguntar. Se você mora numa casa muito boa, num bairro muito bom, e você tem um carro muito bom, e de repente você começa a passar por problemas financeiros. De repente, alguma coisa aconteceu, e aí você começou a ter uma renda menor, e você não está conseguindo mais manter esses gastos para você continuar. Eu já conheci, Thaleson falou aqui, já passei por isso. Eu já conheci os dois tipos de pessoas, tá? Eu já conheci a pessoa que ela, inclusive até hoje, ela vive há mais de 50 anos, há mais de 40 anos, eu não era nem nascido, mas eu conheço a história, tentando manter algo que já acabou há mais de 30 anos. E com isso, a pessoa perdeu completamente a identidade, ela não sabe mais quem ela é, ela não entende mais a realidade de ser rica ou de ser pobre, porque a cabeça vive como rico, mas a realidade vive como pobre. E isso gerou uma espécie de, como que eu poderia dizer, a gente não pode diagnosticar as pessoas, mas uma dissociação de identidade. O que seria isso? Parece, o que aparenta é que essa pessoa nem sabe mais quem é. Ela não sabe se ela é rica, se ela é pobre, ela não sabe se ela tem dinheiro, se ela não tem. Então a pessoa ela vai perdendo noção de realidade. Quem já viu pessoas assim, pode escrever aqui. Eu conheço alguém assim. Já tem outras pessoas que eu conheci também que passaram por falência, talvez mais de uma vez. Só que elas entenderam que aquilo era... Elas conhecem, elas têm uma convicção sobre a identidade delas, que elas não são o que elas têm. Então ela consegue, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ela consegue sair de um carro importado e voltar a andar de bicicleta para começar de novo, e ela consegue frequentar os mesmos lugares. Quando eu falo mesmos lugares, é assim, estar diante das mesmas pessoas, apresentando ali aquela limitação momentânea. Então, vou dar um exemplo aqui de alguém que está assistindo. Vamos imaginar que eu fosse na sua casa toda semana com um carro importado. Quando eu falo importado, aí um carro, talvez você tivesse um carro aí de 300 mil reais, vamos colocar mais ou menos isso. Aí, de repente, sua empresa quebrou e você precisou vender o carro para pegar esse dinheiro e quitar os funcionários que você teve que demitir, você teve que fazer acertos. Então, de repente, você decidiu por vender seu carro e agora você está com uma bicicleta ou com uma moto, que era a moto da empresa. Estou criando uma situação aqui. E, de repente, a pessoa consegue pegar essa moto ou essa bicicleta e ir na casa do amigo e dizer assim, é a história do cara que adoece quando se aposenta. Sim, porque a identidade dele estava pautada no trabalho, não em quem ele era. Então você pega a bicicleta ou a moto e você vai na casa do seu amigo e senta lá para conversar com ele da mesma forma, porque você está passando por um momento difícil. Mas tem pessoas que elas não conseguem mais olhar no rosto dos amigos, porque agora ela não tem mais, ela está quebrada, ela está sem dinheiro. E muitos amigos também, amizades que eram pautadas no que você tem ou no que você faz, elas também acabam. E é muito bom isso, porque você precisa entender o que é verdadeiro na sua vida. A melhor coisa que tem quando você passa numa dificuldade da sua vida, aprenda isso. Se você não entendeu isso ainda, hoje é o dia de você virar a chave na sua vida, porque senão você vai passar a vida toda repetindo os mesmos ciclos, os mesmos padrões. Quando você passa uma dificuldade, toda vez que você passar uma dificuldade na sua vida, vai se revelar algo ali que você precisa saber e não está enxergando. Por exemplo, as pessoas que permanecem com você, tem dois tipos de pessoas, e às vezes, nesses dois tipos de pessoas, tem um que ele é amigo na riqueza, mas ele não é amigo na pobreza.
E tem o que é amigo na pobreza, mas não é amigo na riqueza. Ou seja, ele anda com você enquanto está tudo difícil, enquanto você não tem nada, ele até te apoia. Mas quando você começa a melhorar de vida, isso gera incômodo. E acaba que vocês se afastam, porque ele não aceita você melhorar de vida. Mas existe também aquele que anda com você quando você está bem, quando você está com dinheiro, quando você está vencendo em tudo. Mas quando você tem algum problema, ele se afasta. Então, qual que é o melhor amigo? É o que gosta de você, independente da sua condição. Se você enriquecer, ele é seu amigo. Se você empobrecer, ele é seu amigo. Esse que é o ponto que muita gente tem dificuldade de lidar. Por quê? Tem gente que não consegue prosperar, porque se ela prosperar, ela perde os amigos. Porque os amigos começam a questionar, você começa a virar chacota. Você começa, agora ele está metido, agora ele está orgulhoso, porque agora não sei o quê, e você começa a virar piada. Ao mesmo tempo, também tem aquela turma que você anda, que quando você começa a passar por problemas, as pessoas começam a te ver de outra forma. Aqui a live não é sobre os outros, é sobre você. Quem é você? Você é quem você é, ou você é quem as pessoas esperam que você seja? Você já fez essa pergunta? Talvez tenha alguém que está assistindo essa live hoje que não consegue sair do lugar em área nenhuma da vida, porque ela sempre está dando satisfação para as pessoas e ela sempre está tentando ser o que as pessoas esperam dela. Se você tem parente e você quer que aqueles parentes te reconheçam, que eles te aceitem, você quer agradar eles, você quer que eles entendam o que você entende ou eles entendam aquilo que você decide para a sua vida, você está preso, você não vai prosperar, você não vai mudar de vida, porque você é dependente emocional da opinião dos outros. Porque você está sempre tomando decisões pautadas no que as pessoas vão pensar, no como as pessoas te veem. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço pessoas, elas têm um potencial muito, assim, eu fico pensando assim, né? Rapaz, se essa pessoa aí começar a fazer vídeo na internet, eu não estou bombando, mas essa pessoa vai bombar. Eu penso assim, eu vejo uma pessoa que tem qualidades que eu não tenho. E eu fico estimulando. Mas você sabe por que algumas delas não é uma pessoa, são várias que são assim, eu conheço, eu tento estimular elas. Sabe por quê? Porque já plantaram na cabeça delas coisas sobre elas que não são verdadeiras. Por exemplo, que ela é incapaz, que ela é feia, que ela é reprovada, que ela não vai conseguir. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu entro numa live, tem dias que tem 10 pessoas, tem dia que tem uma, tem dia que tem 15, tem dia que tem 20, tem dia que não tem nenhuma. Se eu for fazer a live baseado na aprovação, ou talvez nos comentários, se as pessoas estão gostando, se elas concordam comigo, há uma grande chance de eu não fazer. Por quê? Porque no dia que eu entrar e tiver 2 pessoas, aquela sensação de rejeição é tão grande que me impede de fazer amanhã novamente. E quantas pessoas vocês conhecem que estão nessa situação? Pode colocar aqui, ó. Você que está assistindo, você não faz live porque não tem nada a ver com você fazer? Ou você não faz porque você tem medo de que talvez a forma que você fala não é interessante, o seu conteúdo não é interessante? Será que tudo isso que você pensa sobre você não é o que colocaram na sua cabeça sobre você? Será que Deus errou quando Ele te criou? Será que tudo que você viveu na sua vida de experiência não serve para nada? Para ajudar alguém? Por exemplo, eu falei semana passada para uma irmã, eu falei assim, olha, ela falou assim, eu não tenho conteúdo, eu vou falar sobre o quê? Eu falei assim, o que você já passou na sua vida de dificuldade e que você considera uma grande vitória na sua vida? Principalmente se foi através do Evangelho. Eu passei por um câncer, eu passei por isso, eu passei por aquilo. E você venceu? Venci. E você consegue contar para uma pessoa, ajudar uma pessoa, dar suporte para uma pessoa que está passando por isso agora? Consigo. Então é isso que você tem que fazer. A sua especialidade é aquilo que você pode ajudar alguém a vencer, seja lá o que for.
Por que que eu falo do Evangelho de Jesus Cristo? Porque foi o que me libertou, foi o que me salvou. E me salvou do quê? De uma perdição completa, não só da vida eterna, mas além dele me salvar de uma morte eterna, ele me salvou também de várias coisas comportamentais, destruições que foram feitas no meu caráter pelas coisas que eu ouvi e vivi ao longo da vida e acreditei. Quantas pessoas zombaram dos meus comportamentos na adolescência? Quantas pessoas, quando eu era criança, diminuíram as coisas que eu fazia ou falaram das minhas incapacidades, a minha raiz de abandono, minha raiz de rejeição? Tudo isso eu tive que lidar, e eu procurei de todas as formas, através de várias religiões, através de todo tipo de droga, de bebida, de mulher, de todo tipo de coisa. Então hoje eu posso falar para você que tem alguma coisa em você que o mundo precisa saber. E talvez você está com medo. Por que você está com medo? Porque você é preso na opinião dos outros sobre você. Passou muito dinheiro na minha mão, desde novo, porque minha família sempre foi empenhada em me dar o melhor. E eu perdi dinheiro a vida toda, eu gastei dinheiro, eu fiz besteira, tomei decisões erradas. Hoje era para eu ter muito patrimônio, eu estou começando do zero, por decisões emocionais, por imaturidades. Qual é o problema? Hoje eu ajudo pessoas a não errar no que eu errei. Qual é o problema de você falar que se endividou? Qual é o problema de você falar que está quebrado? Qual é o problema? Desde que você tenha humildade para começar de novo, construir algo através do seu posicionamento. Eu vejo filhos de pessoas que não conseguem mais fazer nada da vida porque eles são filhos de pessoas que tinham dinheiro e essas pessoas quebraram. E agora os filhos querem manter uma pose, né, um status de herdeiro, de ricos, mas eles não são mais. E aí eles vivem frustrados. A frustração destrói a pessoa. Porque a frustração ela vai gerando um ressentimento, uma amargura, a pessoa se torna ingrata e a pessoa se torna estéril. Ela não consegue produzir mais nada. Ela não aceita aquela realidade. Ao invés simplesmente de fazer como eu falei aqui no começo. Pega uma bicicleta e vai começar a sua vida. Vai fazer qualquer coisa. Deixa as pessoas zombarem de você. Deixa as pessoas te chamarem de tudo que elas quiserem, de quebrado, de falido, de sem noção. Quando você vai conversar, eu comecei a investigar a vida de pessoas que ganharam muito dinheiro, que se tornaram pessoas assim, naquilo que elas fazem, muito bem-sucedidas. Eu comecei a investigar, todas elas têm a mesma resposta. Elas não tinham vergonha de fazer o que tinham que fazer, mesmo que no começo elas estavam lá de bicicleta, pegando ônibus. Quando eu fui para Pernambuco mesmo, comecei minha vida do zero lá, mais uma vez. Quanto tempo eu fiquei andando a pé de ônibus? Muitos anos andando a pé de ônibus, sendo que na minha vida, antes de ser cristão, desde quando eu tirei carteira de motorista, eu nunca fiquei sem carro. Sempre tive carro. Quando eu fiz 18 anos, eu nunca mais andei de ônibus. Mas aí eu passei por uma fase, começou tudo do zero, perdi todas as amizades. Eu tinha uma agenda com 300 nomes, eu não tinha coragem de ligar para ninguém, de tão destruída que estava a minha vida. Então qual é o problema de você assumir a sua condição hoje, começar do zero? Se as pessoas se afastarem de você por causa disso, melhor, porque você sabe que você não pode contar com aquela pessoa. Mas tem pessoas que vão se identificar com você e vão falar assim, eu estou na mesma jornada, vamos crescer. E sobre aquela parte do início aqui da live que eu falei de você estar num ambiente onde você sente desconforto porque você é o menor ali, esse é o melhor ambiente para você estar. Porque quando você é o menor naquele lugar, mas tem pessoas que crescem e gostam de ver os outros crescendo, elas vão te ajudar a subir. Agora, se você ficar num ambiente onde sempre você é o maior e aquelas pessoas ali não têm vontade de crescer, você vai ficar se sentindo maior e você vai ficar se enganando, achando que é alguma coisa, mas na verdade você está preso ali naquele ambiente, porque você não consegue desenvolver as melhores qualidades que Deus te deu, seus dons, suas capacidades. Você não consegue desenvolver nada, porque você se sente confortável, porque ali você é superior. Ande com pessoas, não pessoas melhores no sentido de dinheiro somente, mas pessoas que vão olhar para você e vão dizer assim, vou dar um exemplo aqui. O pastor Jean está aqui.
Uma pessoa que vai olhar para você, Jean, e falar assim, ó, ô Jean, vou te falar um negócio aqui agora, vou te ajudar para você dar uma virada na sua vida. Vê, ele está querendo que você melhore. E ele está te fornecendo os meios, ele está te puxando. Mas você vai ficar no meio de um monte de gente que você se sente por cima, só que quando você começa a querer melhorar, a pessoa vai começar a te zombar, vai dizer que você é alienado, que você agora só quer saber de dinheiro, que agora você só quer saber disso. Ou seja, não é o ambiente para você estar. Em Cristo, começar do zero não é opcional. Então, em Cristo, quando você se converte, você vai zerar toda a sua ideia sobre as coisas. Você vai começar a renovar sua mente numa nova verdade. Então, independente da sua condição financeira, do seu status, quando você conhece a verdade, você começa do zero. E eu vou te falar uma coisa, eu sou especialista em começar do zero, em tudo. Começar do zero financeiro, começar do zero de entendimento. Se for para eu desfazer um pensamento que eu tinha convicção e eu entender que aquilo não é verdade, eu jogo fora na hora. Eu não fico criando narrativas para ficar me justificando. Eu não tenho problema de chegar para uma pessoa, procurar ele e falar, eu estava errado, você está certo, e eu já mudei, vamos começar de novo. Não tem problema com isso. Então, se for parar para pensar, eu não vou dizer que eu quebrei várias vezes, porque eu nunca fui muito rico dos meus próprios recursos, né? Minha família era a melhor condição. Mas de começar a vida, por exemplo, mudei de várias cidades, mudei de estado, aí um dia você está numa casa que é sua, no outro dia você está numa casa que é alugada, no outro dia você está morando na casa que é de não sei quem que te emprestou, um dia eu estou com meu carro bom, outro dia eu estou sem carro, isso aí eu já passei várias vezes. Não tenho incômodo. Aqui em Pomerode eu cheguei com um carro novo, zero, passei por um carro mais velho, precisei de dinheiro, desfiz do carro, hoje eu tenho um carro mais velho, mas eu comecei de novo, hoje eu estou numa casa melhor, então você tem que saber se reconstruir. Sabe por que eu consigo fazer isso? Não é porque eu sou bom. Porque em Cristo eu entendi uma coisa. A opinião das pessoas não resolve minha vida. Não resolve. A zombaria das pessoas não resolve minha vida. O apoio delas também não resolve. Porque às vezes as mesmas pessoas que te apoiam numa coisa, nas outras elas não vão te apoiar. E isso não é sobre elas. É sobre mim. Quem eu sou. O que eu acredito. Tem coisas. Eu coloquei uma música, inclusive, na minha postagem aqui sobre a live, que é uma música que não é cristã, mas eu peguei por causa do refrão. Depois, quem tiver interesse, vai lá e olha e traduz o refrão. A religiosidade nas pessoas às vezes é tão grande. Eu já vi pessoas lerem livros, assistirem vídeos espetaculares, não só meus, mas que eu envio para elas de outros pregadores ou de outros mestres em alguma coisa. A pessoa vê um vídeo de 1 hora, ela se atenta à discordância, ela não consegue se apropriar de todo o outro conteúdo, porque essas lentes analíticas religiosas, elas não conseguem ver o melhor das coisas. Então, se ela não vê o melhor das coisas, ela nunca vai ver o melhor de você. Não vai. E se você decidir andar com essas pessoas, você vai se tornar um crítico, você vai esconder os seus problemas que precisam ser resolvidos e você vai se esconder aonde? Nos problemas dos outros. Para finalizar de hoje, porque eu não vou fazer o conteúdo todo hoje, né? Mas para finalizar de hoje, quando a gente tenta muito resolver a vida do outro, resolver que eu digo não é você ser uma pessoa cheia de bondade e generosidade de Jesus, não é isso, porque o fruto do Espírito é bondade, é generosidade. Então você é chamado por Deus para servir pessoas, mas não é esse tipo de serviço que eu estou falando. Mas quando eu quero salvar a vida de todo mundo, no aspecto de querer resolver os problemas de todo mundo, na verdade é porque eu não consigo lidar com os meus. Uma das coisas muito interessantes que eu não conseguia ver, não é porque não tem, com certeza hoje eu vejo na Bíblia isso, mas eu não via na Bíblia, porque eu não alcançava o que a Bíblia estava me mostrando. Mas estudando a psicanálise, eu percebi o seguinte: a mente do religioso é uma mente que reprime comportamentos. Tudo que você reprime, você projeta no outro. Vou dar um exemplo. Quem se incomoda demais com o pecado do outro está escondendo algum. Porque ele não está conseguindo lidar com o pecado próprio dele. E aí ele projeta no outro.
Então, tudo que você tentar transformar por repressão, você só vai fazer isso crescer. Você tem que transformar pelo seu relacionamento com Jesus. Jesus é a pessoa, é uma pessoa, você se relaciona com ele através do Espírito Santo, e nessa relação de amor, ele vai te transformando. A maior parte dos pregadores que eu vi, que viviam acusando pessoas, pregando pecado, 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 e não sei o quê, e fulano é adúltero, e fulano é não sei o quê, e acusando, a maior parte, pelo menos dos que eu posso lembrar e pôr num papel agora, eles caíram em pecado. Porque a mente deles... Simplificando aqui, vou falar uma frase que simplifica. Tirando da psicanálise, levando para a Bíblia, tá? Romanos 2. Naquilo que você julga, você já está condenado. Então, o que você julga, você cai naquilo que você julga. Por isso que a forma de você ensinar as pessoas e ajudar elas a serem transformadas é pregue sobre o amor e a ressurreição de Cristo. Pregue sobre o amor e a ressurreição de Cristo. Porque a fé, a santificação vem pela fé na obra de Jesus. Quando eu reprimo algo em mim, em algum momento isso aí vai explodir. É igual uma pessoa que passou privação de alimento quando ela era criança. Quando ela cresce, ela tem compulsão. É igual uma pessoa que ela foi muito reprimida pelos pais, muito oprimida, muita regra, muita lei. Quando ela cresce, ela vira um rebelde sem causa. Ela vira uma pessoa que é... Você fala assim, mas por que você é revoltada desse jeito? Ela não tem causa. Mas é uma explosão de algo que foi reprimido por muitos anos na vida dela. Então, quando você tenta eliminar um pecado por repressão, você só está ligando uma bomba relógio para explodir em algum momento. Então, as pessoas que foram para o púlpito, elas não eram livres de condenação na renovação da mente, na transformação, elas sempre vão falar de um assunto que tem mais expresso dentro dela. Por exemplo, se ela condena, é porque ela tem condenação. Se ela culpa, é porque ela tem sentimento de culpa. Se ela prega um Deus para você ter medo desse Deus, é porque ela tem medo. Agora, se ela prega o amor, é porque ela se sente amada. Se ela prega a justificação, é porque ela se sente justificada. Se ela prega o perdão, é porque ela se sente perdoada. Então, isso é uma das coisas que... isso tem tudo na Bíblia, a Bíblia é completa. Não é a psicanálise não acrescenta nada na Bíblia, mas na psicanálise que eu fui entender. Porque eu falava assim, Senhor, tem alguma coisa errada, porque as igrejas que pregam pecado, as pessoas não são transformadas. Então, quem fala de graça no sentido de, mas a graça permissiva, não existe graça permissiva. Aonde não tem transformação, não tem operação da graça. Se não está havendo transformação na vida da pessoa, não tem graça operante. A graça, quando ela opera, porque a graça é a própria pessoa de Jesus, quando ela opera na sua vida, é uma transformação irresistível. Não é algo que você diz assim, eu não quero mudar. Quando a graça toma a sua vida, você não muda porque você deseja mudar, você muda porque você mudou. O Espírito Santo, quando ele começa a encontrar lugar no seu coração e começa a te transformar, você não quer mais ser aquela pessoa antiga. Você não quer mais. Não precisa de ninguém te pressionar. Eu nunca fui transformado em nada na minha vida, em nada. Eu posso falar isso como testemunho do que eu estou pregando, do que eu acredito que está na Bíblia. Eu nunca fui transformado por pressão de ninguém, nem por acusação de ninguém. Eu fui transformado em vários momentos no meu quarto ou na igreja, ouvindo uma palavra sobre o amor e o perdão de Jesus, e aquilo me constrangeu de tal forma que eu vi que algo dentro de mim mudou. Então, por isso que hoje eu prego o perdão, e hoje eu estou falando para você convidar pessoas que não são cristãos para assistir essas lives minhas. Porque tem muita gente que não vai na igreja, ela não vai, porque às vezes que ela foi condenada lá. E ela não vai voltar lá. Por quê? Porque ela diz o seguinte, eu fui lá, eu estava bêbado, eu estava drogado, ou eu era homossexual, fui com roupa de mulher. O que aconteceu com ela lá? Ela foi condenada. Porque o que vai transformar essa pessoa não é dizer para ela, você está certo, viu? Isso aí existe mesmo. Pode continuar a sua vida errada. Não é isso. Não é isso que vai transformar ela. Não é esse tipo de graça que não é graça. A graça que transforma
É isso que a gente está falando aqui de uma linguagem mais para um público que não é cristão. É como essa pessoa se sente aceita. Quando ela se sentir aceita, amada e perdoada por Jesus, ela muda. Ela muda. Eu já vi pessoas serem transformadas de contextos que você dizia assim, não tem como. E aí você vai perguntar para essa pessoa, por que você se transformou? Porque alguém falou para você que você era pecador, que você ia para o inferno, ou você foi transformado porque a pessoa apresentou um Jesus que perdoa você? Porque é ele que vai transformar, eu só preciso falar do perdão dele. Então, muita gente usa o versículo em português, né? Arrependei-vos. Sim, arrependei-vos, está certa a tradução. Só que arrependei-vos é metanoia, é mudança de mente, é para você conhecer algo que você nunca imaginou que existisse. Um Deus Pai que foi capaz de matar seu filho para te resgatar de uma condição que você não tinha como sair, a condição do pecado. Você não tinha como sair dela. Se a sua decisão de sair do pecado tivesse força suficiente para te tirar dele, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Era só você falar assim, olha, eu creio num Deus poderoso e a partir de hoje eu não vou fazer mais. Pronto, você era livre, não precisava mais de uma operação sobrenatural. Só que o que te livra do pecado não é somente a operação sobrenatural no sentido de transformação, mas é você ter a consciência de quem você se tornou. Porque em Romanos 6 diz que você nasceu de novo. Então você não é mais Adão, agora você é Cristo, porque você é renascido. Quando a sua consciência começa a se abrir, você entender que você não é aquele homem lá, morreu, agora nasceu outro, é novo, é substitutivo. Você não é uma pessoa renovada, você é uma nova pessoa. A Bíblia chama de nova criação, renascido, reavivado, ressuscitado. É isso que precisa trazer consciência para você. Talvez você pergunte assim agora, mas o que tem a ver isso com o assunto da live? Porque a única verdade que vai te livrar do medo, da aceitação, da rejeição, o medo, a culpa, a condenação, a aprovação das pessoas, o que elas pensam de mim, é quando você souber o que você é amado numa profundidade tão grande por Jesus que o amor das pessoas não te importa mais. A opinião delas não te importa mais. Aquilo que elas acham de você não te importa mais. Se você está a pé, se você está de bicicleta, se você está morando debaixo da ponte, se você está morando numa cobertura. Infelizmente, irmão, eu sou um pregador que eu falo da prosperidade de Deus e eu acredito, tá? No enriquecimento, na prosperidade. Tem duas funções para o enriquecimento. É dar suporte para a generosidade, que está em Coríntios, e tem a riqueza como sinal também, para que as pessoas vejam. Ontem eu estava conversando com o pastor aqui em casa. Falei assim, a riqueza como sinal é para que o mundo veja que Deus é tão poderoso que ele pode te enriquecer sem ser pelo seu esforço, pela sua capacidade. E você pregar Jesus para as pessoas através do sinal na sua vida. Por exemplo, como é que o pastor Leonardo enriqueceu desse jeito? Aí vem uma pessoa que não é salva, curiosa. Cara, eu queria que você me explicasse. Para mim, você roubou dinheiro dos fiéis. Ou então você está fazendo alguma coisa ilícita, porque não é possível você ter enriquecido desse jeito. Ou então você me dá a forma que eu quero enriquecer desse jeito também. Aí é a hora de você apresentar Jesus e dizer, não, isso aqui é um sinal para o incrédulo. Porque a Bíblia diz que Deus enriquece e não acrescenta dores. Cara, Jesus pode fazer o que ele quiser na sua vida. Não é por... Por isso que eu conheço muito cristão meritocrata. Eu não sou meritocrata. Não é por merecimento. É pelo que ele fez. E se começar a entender essas coisas, você vai começar a olhar para as pessoas. Tem pessoas que têm muito mais dinheiro que eu. Tem pessoas que têm muito mais posição social. Só que quando eu vou conversar com elas, eu não me sinto mais intimidado. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu já experimentei a riqueza e a pobreza, como diz Paulo. Eu já fiquei de carro bom e fiquei a pé. Eu já fiquei de bicicleta, já andei de ônibus, eu já dormi na rua, na Europa, já dormi... Na mesma época que eu dormi num hotel 5 estrelas em Istambul, eu dormi na rua na França. A gente dormiu numa estação de trem, a gente dormiu na porta de um cemitério. Mas ao mesmo tempo eu fiquei num hotel 5 estrelas na Turquia. Na mesma forma que às vezes eu estou na casa, como lá na África do Sul, de uma diplomata, no melhor bairro da África do Sul, na outra semana eu estou na casa de um irmão que não tem o que comer. E a mesma forma, é o mesmo comportamento, eu sou a mesma pessoa nesses ambientes. E é isso que você precisa entender. Se você não sair desse contexto,
As suas decisões sempre vão ser tomadas pelo que as pessoas pensam. Será que elas vão ver que eu quebrei? Será como que elas vão me ver se elas souberem que eu estou no Serasa? Como é que elas vão me ver se elas... Como é que essas pessoas vão me tratar agora se eu vender minha casa e passar por uma casa menor? Ou, os meus amigos pobres, como é que eles vão me ver agora se eu comprar uma mansão? Como é que eles vão me tratar agora se eu comprar um carro importado? Isso é o que tem feito as pessoas viverem. Se você for parar para pensar, quem entrou agora, volte, assista essa live. As perguntas que são feitas no começo da live são muito importantes para você fazer valer esse dia, inclusive esse dia que você acordou. Se você está vivo, faça essas perguntas que estão na live, que hoje você pode virar uma chave, né? Em todas as áreas. Tá bom? Frase que eu deixei aqui para finalizar. É tempo de deixar mostrar quem você é, sem o peso das expectativas humanas. Se você quer entrar nessa jornada aqui, essa semana, vamos junto. Amanhã, meio-dia. Ó, o que tá caindo aqui, talvez você não sabe nem por que você veio parar aqui nessa live. O que tá caindo não é você. É a versão que criaram de você. Essa versão que criaram de você e você acreditou, ela precisa ser desconstruída. Porque aonde Deus quer te levar, essa máscara não entra. Essa máscara, que talvez, não são todos, mas que talvez você esteja carregando, ela te impede de entrar onde Deus quer te levar. Porque aonde Deus quer te levar, quando você for chegar lá, é a sua face que vai te colocar para dentro. É como se fosse uma biometria, né? Quando colocar sua face lá, a máscara não vai passar na biometria. Vai ter que ser você. Então essa semana é dia... Essa semana é uma semana para que as máscaras caiam, para que você entre no novo lugar em Deus, para que você abra o fluxo do melhor de Deus para sua vida. Enquanto você tiver expectativa nas pessoas, a sua vida vai ser travada, ou ela vai ser governada e manipulada pela opinião das pessoas. E você não vai conseguir ser efetivo naquilo que Deus tem para você. Deus abençoe vocês. Se você gostou, compartilha para pelo menos 10 contatos na sua lista aí do Instagram, tá bom? Deus abençoe vocês, uma ótima segunda-feira e até amanhã, ao meio-dia.